Eu gostaria de Sim. convidar, então, os irmãos e as irmãs a abrirem a Bíblia no Evangelho de João. Vamos ler o capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Eu convido-os a ler do versículo 1 ao versículo 14. Vamos ler até o 13. Do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses, também conhecerias a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez nós te queremos agradecer pela graça, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, como tuas filhas, teus filhos, podermos nos reunir nesta hora, ainda que numa sala, Jesus bendito, remota, de forma remota, cada um no seu canto, na sua casa. O Senhor permitiu, ó Deus da glória, que nós pudéssemos estar aqui, no sentido de buscar, de glorificar, de exaltar teu santo nome. E como teus filhos, Jesus amado, ó Deus da graça, podemos testificar da tua grandeza, do teu amor e da comunhão, Jesus bendito, que existe entre aqueles que de fato são teus filhos, ó misericordioso Mestre. Pai, nesta hora em que vamos falar a respeito da tua palavra, eu quero entregar-me nas tuas mãos, quero entregar esta igreja aqui reunida nas tuas mãos, e quero pedir-te, Pai dos pais, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que em nome de Jesus fale o Senhor aos nossos corações. O Senhor conhece, sabe daquilo que nós precisamos ouvir nesta hora. Então venha, meu Pai amado, com a sabedoria que é tua, com o conhecimento que é teu, ó Deus, e com a palavra que és tu, ó Deus da glória, e trabalhe na vida de cada uma de nós, de cada um de nós, conforme parecer bem aos teus olhos. Pai, nós nos entregamos nas tuas mãos e pedimos a ti que o Senhor nos possa usar como um instrumento, ó Deus da glória, para que, na verdade, não sejamos nós, mas seja o Senhor sempre glorificado e exaltado. No nome glorioso de Cristo Jesus, nós entregamos este momento nas tuas mãos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Bom, quando o irmão Elias passou para mim, na verdade,
podia ser o que devia ser abordado com relação ao dia de hoje. E ouvindo um pouquinho do áudio que a Naya mandou para ele ainda no dia de ontem, então eu fui pedindo ao Pai que, na verdade, pudesse, com sabedoria que é dele, poder abordar um pouquinho, então, a respeito dessa temática, porque parece algo simples falar a respeito de Jesus como sendo o caminho, falar de Jesus como sendo a verdade e falar de Jesus como sendo, então, a vida. É algo que, normalmente, dependendo do lugar aonde nós formos, aonde nós estivermos, seja com cristãos, com mundanos, seja com ateus, com pessoas que não querem sequer ouvir falar a respeito de Deus, quando se começa a falar a respeito desse versículo, o que nós percebemos é que é raro alguém não conhecer esses versos, principalmente o versículo 6. A tendência é das pessoas, independente do credo que defendam, conhecer o versículo 6, né, do capítulo 14 de João. Né? A tendência nossa é de, quando se fala que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, a tendência nossa, seja daquele que é praticante, seja daquele que não é praticante, é de, na verdade, saber, né, de cor e salteado, a respeito do que aborda ou do que falam esses versículos. Então, mas antes de nós começarmos exatamente a falar do versículo, eu gostaria de, com os irmãos, começar, né, fazendo um percurso dentro do próprio livro de João, né, e falar um pouquinho, então, a respeito deste João. Quem é João que escreve este evangelho? Um evangelho com instruções. Você, desde o primeiro capítulo até o último capítulo de João, nós percebemos que você tem instruções doutrinárias, instruções de conhecimento a respeito de quem é Cristo de fato. Nós percebemos ali que constantemente João está instruindo o povo a crer, a acreditar, a conhecer verdadeiramente quem é esse Cristo que foi pregado naquela cruz e que morreu em favor dos seus, aquele que se doou, que se deu a favor do seu povo. Então, João, amados e amadas no Senhor, é aquele que, em todo o livro de João, ele se refere a si mesmo como sendo o discípulo a quem Jesus amava. E parece estranho, à medida que ia pensando no texto, eu fui pensando um pouquinho em João. E vamos fazer de conta que nós sejamos Jesus, né? E os 12 discípulos ali no lado, conosco, pelo menos conversando, estão ali. De repente aparece um que reclina a cabeça do lado, no peito de Jesus, aparece alguém que começa a fazer carinho em Jesus. Nós diríamos, mas esse cara aí é um puxa-saco, é alguém que está ali constantemente para dizerem que ele é o melhor. Mas em Cristo Jesus, até mesmo os outros discípulos que reconheciam que ele tinha um carinho especial, Jesus tinha um carinho especial por ele. Quando, por exemplo, nós olhamos para Pedro, nós vamos perceber numa determinada situação, quando Jesus diz que alguém o devia trair, né? Pedro olha para João e diz, olha, pergunte ao mestre se quem será. Então, Pedro, como qualquer um dos discípulos, podia perguntar, Senhor, quem tu vai trair? Será que serei eu? Será que será o outro? Não, ele diz a João, olha, pergunta quem vai ser, quem é o traidor que está aqui dentro, do nosso lado, quem é o que está aqui dentre nós, que na verdade está de trair o mestre. Então, em João, por exemplo, no capítulo 13, no versículo 23, né, esse João é apresentado como o discípulo que reclinava a cabeça ao peito de Jesus, né, e que anuncia, né, aquele que é cobrado, ou que os outros, pelo menos, excitam a ir para Jesus e questionar quem é que, na verdade, há de traí-lo. Então, nós percebemos que o João era aquele, não, tipo o filho mimoso, aquele que está do lado do pai, que encosta ali do lado da mãe, que segura na mãe, sem, às vezes, de todos os filhos que nós temos, a tendência nossa é de ter sempre um que faz carinho, um que segura, um que quer estar perto, um que quer entender o que na verdade se passa. Então, de alguma forma, João se apresenta como sendo aquele a quem Jesus de fato amava. Então, esse João, conforme dissemos, é aquele a quem Pedro olha e diz, olha, questiona aí o mestre se qual de nós, na verdade, qual dos discípulos há de traí-lo. Né? Então, João é aquele também que quando Jesus estava crucificado, né? Quando Jesus estava crucificado, ele olha, né, para o João, por exemplo,
quando já na cruz, né? Aí a mãe dele chorava, a mãe lamentava, né? Ele olha para a mulher, para Maria naquele lugar e diz assim: olha, mulher, eis aí o teu filho. Quem era esse filho? Este filho não era outro senão João. E olha para João e diz o quê? Ei, eis aí a sua mãe. Então, com relação a esse João, nós percebemos que, de fato, havia algo especial entre ele e o mestre e João. Amava Jesus a todos os discípulos, mas esse, pelo menos no livro, ele se apresenta como sendo o amado. E os outros discípulos olham para ele também como aquele a quem o mestre tinha um carinho especial. Então, com relação ao livro de João, Amadas e Amados no Senhor, estima-se que este livro tenha sido escrito entre 60 depois de Cristo entre 60 a 100 depois de Cristo, né? Então, mas o que acontece com relação à escrita do livro? Em que local, na verdade, este livro foi escrito? Eu creio ser importante para nós podermos entender um pouquinho o porquê que João, né, escreve este livro, quais as orientações que ele tinha para nós, como sendo homens e mulheres que estariam aqui hoje fazendo a vontade do Senhor. João mudou-se para Éfeso, onde dirigiu muitas igrejas. E presume-se que em Éfeso, na Ásia Menor, hoje, amados e amadas no Senhor, a Turquia, seja o lugar onde, na verdade, este evangelho tinha sido escrito. Entendemos, meus irmãos e minhas irmãs, que apesar dos escritos de João serem escritos para todas as pessoas, sua mensagem também foi dirigida a um público específico. É um evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, escrito especificamente para a igreja e para todos os santos. É para mim, meu irmão, minha irmã, é para ti, meu irmão, para nós que fazemos e que nos dizemos hoje filhas e filhos do Senhor, seguidores de Cristo Jesus, prontos e dispostos a ir aonde o Mestre nos chama e levar verdadeiramente aquela que é a sua palavra, levar aquele que é o seu evangelho e pregar a todas as nações, aquela que são as orientações do Senhor com relação à salvação dos homens. Aqui, meus amados e minhas amadas no Senhor, presumem-se que santos sejam todos aqueles que vivem em conformidade com os ensinamentos do Senhor. Santo não é aquele que diz que vai à igreja. Santa não é aquela que diz que vai no monte orar. Santo é aquele que vive todos os dias fazendo aquela que é a vontade de Cristo Jesus. Porque o fato de eu ir à igreja orar, amém, o fato de eu estar na minha casa orando, ou aparentemente orando, não significa dizer que eu viva em conformidade com aquele que são os ensinamentos daquele que é santo. Então, santo é aquele que nos chama e nos orienta a vivermos em conformidade com seus ensinamentos. Então, se eu estou, seja no monte, seja na igreja, seja em que lugar for, na minha casa, no meu quarto, dizer que eu busco ao Senhor, mas a minha vida não espelhar esse Senhor a quem eu digo servir, a quem eu digo viver, meus irmãos, não existe santidade na minha vida, porque nós somos, na verdade, obrigados a viver como cristãos e cristãs. Não é possível nós dizermos que nós somos seguidores de Cristo e a nossa vida não espelhar esse Cristo a quem nós dizemos seguir e servir. Então, em 1 Pedro, meus irmãos e minhas irmãs, no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 16, nós encontramos orientações com relação a essa santidade a que nós, os filhos e filhas, na verdade, devemos seguir e viver em conformidade. E exatamente no versículo 13 vai dizer que, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Com relação, meus irmãos e minhas irmãs, né, ao propósito deste evangelho,
João afirmou que seu propósito era persuadir outras pessoas, outros homens, outras mulheres, a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, que veio ao mundo no sentido de resgatar a humanidade, retirar a humanidade do lamaçal do pecado em que se encontrava. Para quê? Para que nele, que é vida, nós pudéssemos então alcançar vida. Nele, que é o caminho, nós pudéssemos trilhar o caminho certo. Nele, que é a verdade, nós pudéssemos viver essa verdade constantemente. Então, este é o propósito da escrita deste livro. Anunciar ao mundo que Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus, do Deus vivo, Jesus é aquele que veio no sentido de resgatar a humanidade. E, meus irmãos e minhas irmãs, ainda em João nós podemos perceber que todo aquele que crê, aquele que acredita, João vai dizer que, além de crer, é necessário que nós tenhamos firmeza naquele que é a vida, nós acreditemos, nós creiamos em Jesus, né? E acreditemos, na verdade, que em Jesus Cristo, que é vida, nós também teremos vida, porque essa é a garantia que ele nos dá. Então, aquele que crê, vive para agradar ao Mestre e as suas ações permitem que Cristo seja visto nele. Então, não tem como, meu irmão e minha irmã, eu me intitular cristã, eu dizer que vivo em conformidade aos ensinamentos de Cristo, e Cristo não ser visto na minha vida. Não faz sentido nenhum, né? Nós buscarmos, nós orarmos, nós subirmos, nós descermos, nós andarmos e nós nos ajoelharmos, nós nos prostrarmos, nós estamos todos os dias na igreja. E, infelizmente, esse Cristo a quem nós dizemos servir não impactar de forma nenhuma nas nossas vidas. Então, alguma coisa, na verdade, está errada, porque aquele que crê, ele vive para agradar o Mestre. E as suas ações devem permitir que Cristo seja visto nele. Então, este é um evangelho, conforme eu dizia, ricamente doutrinário. Sendo doutrinário, existem alguns temas que chamam a atenção a cada um de nós quando formos ler João. Existem pastores, evangelistas, irmãos e irmãs, que quando tem um novo membro na igreja, auxiliam este irmão a começar exatamente a ler o livro de João. Por que aconselham a ler o livro de João? Aconselham exatamente porque ali tem princípios básicos que são chave para que nós possamos nos firmar como cristãos e cristãs neste evangelho que é do Senhor. Então, primeira coisa que nós podemos perceber com clareza neste evangelho é que a divindade de Jesus como um filho de Deus é clara neste livro. Ali mostram Jesus como sendo, de fato, o filho do Deus vivo que veio ao mundo no sentido de salvar cada um de nós. Mas antes, ele é apresentado como sendo o verbo que se fez carne. Para quê? Para que resgatasse a mim e resgatasse a ti, meu irmão e minha irmã. Cristo é aquele que é apresentado como o cordeiro que morreria em nosso lugar. Então, ele faria a expiação por mim e por ti. É Cristo quem daria a sua vida. Seria o sacrifício verdadeiro para que todos nós, então, pudéssemos ser resgatados e pudéssemos ter possibilidade de alcançar essa vida que ele é. Né? Então, em Cristo, nós teríamos possibilidade, e encontramos com clareza no livro de João, né, que nele nós podemos, de fato, alcançar a vida eterna, e é o que ele nos promete. Ele não quer que nós tenhamos uma vida mísera, simples, e acabou, olha, morreu, tudo acabou. Não, ele veio, disse assim, como consequência do pecado, nós herdamos a morte. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos resgatar exatamente desse lamaçal do pecado. E se em Adão nós herdamos a morte, então em Cristo Jesus nós temos possibilidade de herdar a vida, e vida eterna. Né? Jesus, antes de partir, e isso em João também fica claro, ele diz que enviaria um Consolador, enviaria o Espírito Santo. Então, ali nós vemos com clareza que Jesus cumpre, Jesus não é mentiroso, Jesus cumpre com aquelas que são as orientações que ele deixou aos seus discípulos. E, a seu tempo, quando ele ascende aos céus, a igreja recebe o poder, recebe o Espírito Santo, e até hoje, meus irmãos e minhas irmãs,
É este Espírito Santo que orienta, que nos guia, que nos mostra o caminho. E isso quando nós nos deixamos, de fato, usar e ouvimos a voz do Senhor sussurrando constantemente nos nossos ouvidos. Então, há necessidade de nascer de novo. Ali nós encontramos também. João mostra que, como filhos e filhas, aquele que se arrepende, aquele a quem Deus toca, aquele a quem aceita o Senhor como seu Senhor e Salvador, então há necessidade de que nasça de novo. E não há possibilidade nenhuma de nascermos de novo se não for no Senhor e com o Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a importância do amor ao próximo e de acreditar no Salvador é algo que fica claro, né? Então, às vezes nós falamos, não, eu vou para a igreja e eu não quero saber daquela irmã, olha, ela me fez uma vez, ou daquele irmão, ele me fez uma vez e acabou, já não quero mais nada com ele. A orientação do Senhor é que nós perdoemos constantemente, porque eu, como pecadora que sou, se não fosse o Senhor, eu não teria a oportunidade de me sentar à mesa com o Pai. Mas independente do meu pecado, da minha culpa, o Senhor me perdoou e me deu a oportunidade de poder me sentar com Ele à mesa. E essa oportunidade Ele deu a todos que são seus. Deus deu a oportunidade a cada uma de nós, a cada um de nós, para que, na verdade, nós nos pudéssemos sentar com Ele à mesa. Mas, meu irmão, não é possível, minha irmã, não é possível eu constantemente orar, dizendo que amo o meu Deus, amo o meu Senhor, mas, infelizmente, não ter comunhão, não ter contato nenhum com o meu próximo, eu me faço mentirosa, porque é nesse que está aqui do meu lado, é neste que eu vejo a toda hora, a quem deve se refletir o amor que o Senhor tem por mim, eu devo demonstrar para o meu irmão. Então, é em mim que o amor de Deus deve ser manifesto para aqueles que testificam que, na verdade, esta mulher, este homem é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Então, o amor e a obediência deve ser algo visível em nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs. Ele declara que ele é a videira verdadeira e que venceu o mundo. O nosso Deus, o nosso bom pastor, o nosso Jesus Cristo, é aquele que, na verdade, venceu esse mundo para que nós pudéssemos, então, alcançar esta vida. É o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, quando pensava exatamente no texto, no versículo que nos pediram para que nós pudéssemos abordar, que seria o versículo 6, nós percebemos que é um texto lido, né? E que, na verdade, serve de muitas mensagens, né? Que são base para muitos sermões hoje. E conforme dizia no princípio, é um versículo que, dependendo do lugar aonde os irmãos forem, é um versículo muito bem conhecido. Dizia que seja a pessoa que não crê em Deus, seja o ateu, seja o mundano, seja amado e amado Senhor, aquele que vai para a igreja simplesmente porque entende que na igreja tem alguma coisa boa, né? Seja por aqueles que dominam e dizem que são cristãos praticantes, sejam por aqueles que simplesmente frequentam a igreja porque quizá encontrou uma menina bonita na igreja, quer conquistar. Os meus pais desde muito cedo me levaram à igreja, então eu sinto que eu sou parte dessa igreja. É um versículo que até as crianças, elas dominam, porque quando nós vamos falar com um determinado pequenininho que começou a ir há um tempo na igreja, é uma das primeiras coisas que a gente ensina para os nossos filhos, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus também é a vida. Então, conhecedores de todas as doutrinas dentro da igreja, aquele que diz, já não vou mais na igreja porque eu já sei tudo que se fala naquela igreja. Eu conheço a doutrina, por exemplo, da igreja metodista melhor do que muitos pastores que estão aí a surgir agora. Seja por esses e por outros, a tendência, meu irmão, é de você não encontrar, né, alguém que diga, eu não conheço esse versículo. Então, aqueles que usam a justificativa da falta ou que se pautam, né, na vida dos outros, por exemplo, e dizem que, olha, eu não faço isso, eu não vou para aquela igreja por causa da fulana. Se você for lhe perguntar a respeito desse versículo, ele vai dizer, não, eu conheço muito bem esse versículo, diz assim, assim, e do jeito dele ou dela, do jeito que entender, a tendência vai se explicar, né? Pode até dizer, olha, eu não sei em que livro fica,
mas eu sei que a Bíblia fala a respeito disso e daquilo. Então, é comum nós ouvirmos com muita frequência as pessoas falarem sobre Jesus como sendo o caminho, as pessoas falarem sobre Jesus como sendo a verdade, as pessoas falarem sobre Jesus como sendo a vida. Mas a questão é, apesar de nós conhecermos, de nós sabermos que Jesus é tudo isso, como é que tem sido o nosso relacionamento com este que é o caminho, com este que é a vida e com este que é a verdade? E algo que cabe referenciar é que em João, algumas ações importantes, na verdade, marcam a vida da igreja e do povo, né, que tinha como é que eu diria, em Cristo, a esperança de um líder que os ajudaria, na verdade, a sair da situação em que se encontravam. As pessoas olhavam para Jesus naquela época e acreditavam, nós já sofremos muito, e nós olhamos para esse homem e acreditamos que ele, de fato, vai nos retirar, né, dessa situação em que nós vivemos aqui de penúria hoje. Então, é claro, meus irmãos e minhas irmãs, que olhando, por exemplo, para os judeus naquela época, naquela altura, e João vai deixar isso bem claro, né? Fica aquela explicação, por exemplo, da incredulidade que aqueles homens demonstraram diante de Cristo Jesus. Embora muitos tivessem acreditado, tivessem aceitado que Jesus, de fato, através dos sinais, através dos milagres que havia feito, que Jesus era o Senhor, creram por detrás, mas, infelizmente, na presença daqueles que os criticavam, eles não demonstravam que acreditavam em Jesus. Então, se escondiam, né? Eles acreditaram nos sinais, né? Mas acreditaram nos milagres que foram feitos. Mas o que eles diziam? Perceberam que, dentre muitas autoridades, vamos falar de homens que eram líderes naquele momento, que também acreditaram, que também creram em Jesus como sendo o Senhor, eles se escondiam, não manifestavam de fato que criam que aquele era o homem de Deus. Por quê? Porque tinham medo, temiam o que os fariseus podiam fazer, né? Então, não confessavam com medo de serem expulsos da sinagoga. Mas hoje, meus irmãos e minhas irmãs, parece que as coisas não mudaram muito, o cenário não mudou muito. Porque quanto mais pessoas nós temos dentro das nossas igrejas, infelizmente, mais desconhecimento nós percebemos nas pessoas que estão ali, né? Por que existe essa falta de conhecimento? Por que as pessoas estão no culto da classe, né? Está no culto vai lá na oração, vai no monte, vai na atividade das mulheres, vai na atividade dos homens, vai em todos os cultos de oração que tu vê na igreja. Mas você percebe que no momento da aflição, essa pessoa, se não tiver o pastor, se não tiver a irmã que se considera a toda poderosa, que é a irmã dos montes, a que busca, a que ora, essa irmã se mostra frágil, esse irmão se mostra frágil, com dificuldades. Então, diz crer, mas ela não conhece esse Deus a quem ele diz ou ela diz que, na verdade, crê. Então, nós percebemos ainda que o resumo dos ensinamentos que Cristo, né, que João, na verdade, descreve, ou que João demonstra, é que todo aquele que crê em Jesus como sendo o Senhor, né, também vai acreditar naquele que o enviou. Mas nós percebemos que hoje as pessoas dizem acreditar que Jesus é o Senhor, mas, na verdade, ele trilha não um, mas dois caminhos, né? Porque se na igreja ele confessa ao Senhor, nos seus ambientes com aqueles que não confessam que Jesus é o Senhor, ele confessa, ele acredita, ele demonstra que, na verdade, aquele ambiente ele faz bem e de modos a estar bem com seus amigos, com as suas amigas. Então, ela vive aquela realidade que é pregada naquele ambiente em que ela está. Então, dentro da igreja, nós somos os santos, nós fechamos os olhos para orar, nós pulamos, nós falamos em línguas, ainda que a nossa língua falada, né, a nossa língua estranha, sejam as mesmas palavras toda hora, né? Nós nem temos medo do que nos possa fazer o Senhor. Então, nós viramos mentirosos dentro das nossas igrejas. Ainda assim, meus irmãos e minhas irmãs, o ensinamento do Senhor, especificado em João, é que todo aquele que crê de fato, aquele que acreditar em Jesus, né? Não tem como ele dizer eu creio em Jesus Cristo como o meu Senhor e Salvador e não
creio no Pai. Não tem como. Não tem como. Se você crê em Jesus, se você acredita, se você vive em conformidade com os ensinamentos que são do Mestre, então você acredita naquele que o enviou. Então, a palavra, meus irmãos e minhas irmãs, vai testificar que Jesus, a luz que veio ao mundo, Jesus que é a luz do mundo, ele veio a fim de que todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas. Então, não tem como, meu irmão e minha irmã, você dizer, não, eu tenho o Senhor como Salvador, meu Senhor da minha vida, o meu Rei, eu vivo fazendo aquela que é a vontade de Deus. E, de repente, vier alguém te atormentar, dizer, olha, o diabo está agindo na tua vida. Não, o diabo está fazendo, não tem como não fazer, porque é a vida de todos nós. O diabo vai constantemente lutar contra nós, não é contra ti, é contra todos. Mas você tem alguém que peleja por ti, você tem alguém que luta, que está ali, não é você. Então, quando te dizerem que o diabo está ali, matar-te, atazanar, vai fazer isso na tua vida, diga que ele vai fazer, mas ele não sairá vencedor, porque vencedor é aquele que morreu na cruz por mim e que ressurgiu dentro dos mortos, dando-me poder para que eu possa permanecer em pé. Não sou eu que peleja, é o meu Senhor que peleja por nós. Então, amados, o que eu percebo hoje em nossas igrejas é que, infelizmente, muitos irmãos e muitas irmãs vêm sendo atormentadas porque não conhecem a palavra. Nós colocamos a palavra do Senhor do lado e não estamos meditando na palavra. Então, nós achamos que por muito orarmos, por muito jejuarmos, é tudo. Amado, o mais importante é que você conheça essa palavra e viva em conformidade com esta palavra. Esta é a orientação do Senhor. Não adianta jejuar 20, 30, 40, 50 dias se você não conhece a palavra do Senhor, pois o Senhor é a palavra. Então, a necessidade de que nós tenhamos comunhão com essa palavra. É a necessidade, meus irmãos e minhas irmãs, de que nós tenhamos comunhão com esta palavra, que nós conheçamos de fato quem é a palavra, quem é a palavra. Então, minha amada e meu amado, amar ao Senhor não é algo que eu diga, não, eu vou conseguir só por livre e espontânea vontade, mas ele é aquele que constantemente, quando nós o buscamos, quando nós buscamos conhecê-lo, ele se manifesta nas nossas vidas e ele nos ensina a viver de fato em conformidade com aquele que são os seus ensinamentos. Essa é a palavra do Senhor. Então, quando, por exemplo, o traidor, né, Judas, foi anunciado, né, o que Jesus faz? Né? Quando Jesus anuncia ali, olha, que alguém dentre vós há de me trair, né? Jesus, então logo é anunciado que seria Judas, ele se levanta, né? Mas Jesus dá um novo mandamento aos 11 que ficaram ali. E o novo mandamento não era outro, meus irmãos e minhas irmãs, era que nós, os seus filhos e suas filhas, nos amássemos uns aos outros do mesmo modo que o Senhor nos amou. Essa é a orientação. Então, não tem como eu dizer, né, que eu sou cristã, eu vivo mesmo, eu estou na igreja, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Mas, na verdade, essa vontade do Senhor é enquanto eu estiver no tempo que o meu coração está cheio de mágoa. E eu não sei, na verdade, viver de modos que agrade ao Senhor. No fundo, quando os discípulos, quando Jesus, na verdade, anuncia que alguém o havia de trair, quando ele olha para Pedro e diz que hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará, os discípulos ficam perturbados porque eles acreditavam em Pedro. Então, primeiro é que Jesus diz que, olha, vai ser entregue, vai perecer. De repente, Pedro, em quem nós acreditamos que é o discípulo, um dos nossos, né? Jesus diz que o vai negar, então eles ficam perturbados, eles ficam preocupados. Né? E nessa perturbação, Jesus percebe, né, que os discípulos não estavam bem. Ele olha para os mesmos, olha para eles e começa a confortá-los. É isso que acontece conosco, irmão. Se você errar, dobre o teu joelho ao Senhor, confesse as tuas culpas e o Senhor, que é fiel, ele te perdoará. Não viva com essa mágoa dentro de ti, porque essa mágoa, esses problemas nos fazem simplesmente com que o diabo continue atazanando a nossa vida, porque nós não conhecemos o Senhor, a quem nós servimos. Ele nos perdoa, não importa qual seja o pecado que você tenha cometido.
cometido, não importa qual seja o erro que nós tenhamos cometido, desde que nós reconheçamos o nosso erro, dobremos os nossos joelhos diante do Senhor, o Senhor é aquele que nos perdoa. Então, Jesus começa a confortar os seus discípulos, e ao confortarem os discípulos, exatamente ali surge o versículo 6, aqui nós nos propusemos a falar. E, como dizia, um dos versículos bem conhecido, né? Não só pelos cristãos, mas pelo mundo, na verdade. Então, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Mencionamos em nossas orações, às vezes, para deixá-las bonitas, quando estamos a orar, oh Pai, Tu és a verdade, Tu és o caminho, Tu és a vida. Mencionamos quando entendemos estar evangelizado, quando encontramos um incrédulo por aí, nós dizemos, olha, você tem que conhecer o caminho verdadeiro. E aí nós falamos, quem é o caminho verdadeiro? O caminho verdadeiro é Cristo Jesus. A vida verdadeira você encontrará em Cristo Jesus. A verdade, Aleluia. você só vai vivenciá-la em Cristo Jesus. Aleluia. Mas algo, meu irmão e minha irmã, né, por mais fervoroso que nós sejamos, quando nós vamos anunciar quem de fato é esse caminho e quem é essa verdade, chama a minha atenção e eu fiquei preocupada quando eu lia, né, e dessa vez para poder conversar com os irmãos, me preocupou, porque por mais que eu diga que Jesus é o caminho, será que eu conheço de fato, né, este que é o caminho, né? Por que Jesus se intitula como sendo o caminho? Será que ele só quis se mostrar? Não, eu sou o caminho e pronto, acabou, para que vocês saibam só que eu sou o caminho. Não, não é nesse sentido, não é nesse quesito que, na verdade, Jesus mostra que ele é o caminho. Jesus vem mostrar, meus irmãos e minhas irmãs, que ele é o único que pode te conduzir, que pode nos conduzir a Deus. O caminho, ele está dizendo que eu sou o caminho, que você vai ter de trilhar para chegar até o Pai. É Jesus o caminho não é a Beatriz, o caminho não é a Naya, o caminho não é evangelista Y, o caminho não é pastor Y, pastor X, o caminho é Jesus, é Ele o único que te pode conduzir ao Pai. É Jesus que te pode conduzir ao Pai. Então, o caminho para Deus não é mais um caminho de sacrifícios, porque Jesus já fez esse sacrifício, ficou naquela cruz, ressurgiu dentre os mortos, e hoje ele me dá a possibilidade de termos acesso direto ao Pai. Como? Através da sua morte e da sua ressurreição. Então, existem vários caminhos. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, mostra pelo menos dois. Eu creio que esses dois resumem todos os caminhos possíveis que existem. Um te dirige à vida e outro te dirige à morte. E o caminho que te dirige à vida não é outro, senão aquele que é vida, que é Cristo Jesus. E o caminho que te dirige à morte não é outro, senão aquele que são as obras satânicas, as obras mundanas, a que muitas das vezes nós optamos com vergonha de fazermos aquilo que nós sabemos ser a verdade, que nós sabemos ser o correto. Então, dois caminhos possíveis. Um que te garantiria a vida, ou que te garante a vida, e outro, meu irmão e minha irmã, que simplesmente te garante morte. Esses são os dois caminhos possíveis. Resumindo, dentre todos os caminhos, só dariam a dois lugares, a vida ou a morte. E quanto à vida ou à morte, a orientação do Senhor é que, se tivermos de escolher, dentre bem e mal, escolhamos o bem, e dentre a vida e a morte, escolhamos a vida e não a morte. Entrai pela porta estreita, diz a palavra do Senhor, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Amém. E muitos são aqueles que entram por ela. E porque estreita é a porta, né? E apertado o caminho que leva à vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, a palavra diz que nesta poucos são os que nela entram. Né? Então, a orientação do Senhor para com cada um de nós é que nós conheçamos o caminho. E para conhecer aquele que é o caminho, só através desta palavra, a necessidade de nós meditarmos constantemente nessa que é a palavra do Senhor. Minha irmã, se você fechar o teu olho 1 minuto, dizer, Senhor, com sinceridade do coração, eu venho e entrego a minha vida nas tuas mãos. Filha, você vai estar orando muito mais do que aquele que fica 3, 4, 5 dias. Se a oração dela não for de sinceridade, se não for uma oração que agrade o coração do Senhor.
Então, essa é a orientação. Não quero com isso dizer, minha irmã, meu irmão, que o irmão não deva orar. Não quero com isso dizer que o irmão, a irmã não deva orar. Pelo contrário, eu os incentivo a orar, mas que a tua oração seja uma oração sincera e que agrade o coração do Senhor. Jesus se apresenta ainda como sendo a verdade. Ele diz, eu sou a verdade. Em Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 4, ele é apresentado como sendo a rocha cuja obra é perfeita e todos os seus caminhos são caminhos de justiça. Deus é a verdade e não há nele injustiça nem mentira. Ele é justo e reto. E isso é o que devia nortear a nossa vida. Nós devíamos, de fato, como é santo, como é justo, como é reto aquele a quem nós dizemos servir. Nós devíamos espelhar esse mestre, não nos devíamos transformar segundo os padrões do mundo, segundo o que o mundo nos orienta a seguir. Mas como é reto o Senhor a quem nós servimos, como é justo o Senhor a quem nós servimos, na nossa vida a mentira não devia ser espelhada. No Salmo 146, no versículo 6, o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, permanece fiel para sempre. Deus, o nosso Deus, é fiel. Ele não muda, meu irmão e minha irmã. Deus é fiel. Então, ele é a verdade. É a necessidade que nós sejamos verdadeiros em todos os momentos da nossa vida. Eu sou a vida. Jesus se apresenta como sendo a vida. Em João, no capítulo 1, no versículo 4, a palavra vai dizer que nele está a vida e a vida era a luz dos homens. Longe daquele que é vida, só é possível, meus irmãos e minhas irmãs, visualizarmos a morte. Longe de Cristo Jesus, só é possível visualizarmos a morte. Não é possível visualizarmos a vida. Porque se nós estamos distante da vida, só a morte, só a escuridão, só as trevas, meus irmãos e minhas irmãs, é o que nós podemos visualizar. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo Jesus. E Jesus se apresenta a nós como sendo o pão da vida. Jesus é o pão vivo que desceu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão de Jesus que eu darei, o pão verdadeiro, na verdade, é que eu darei, pelo mundo, a minha carne, a carne de Cristo Jesus. Jesus já dizendo, eu vou dar a minha carne por você, Beatriz, eu vou dar a minha carne por você, Virgínia, eu vou dar a minha carne por você, Trindade, eu vou dar a minha carne por você, meus filhos. E Jesus o fez. Ele não mentiu. Ele deu a sua carne para que nós, na verdade, pudéssemos ter vida. Jesus morreu em teu lugar, meu irmão e minha irmã. Então, Jesus é o caminho, é o único que te pode conduzir a Ele mesmo. Ninguém te pode conduzir. É Jesus que te pode conduzir a Ele mesmo. Como é que Ele te vai conduzir? Por intermédio da sua palavra, irmão e irmã. É nesta palavra onde você vai ter conhecimento de como viver em conformidade com os ensinamentos do Senhor. Não tem como você permanecer no caminho se não conheceres aquele que é o caminho. Não tem como nós permanecermos no caminho se nós não conhecermos aquele que é o caminho. E você conhece aquele que é o caminho através da sua palavra e do testemunho daqueles que são seus santos, seus filhos e suas filhas, que constantemente fazem a sua vontade. E conhecer a Cristo Jesus, minha amada, meu amado, só é possível através da palavra e da comunhão com o próximo e com a próxima, com o meu irmão e com a minha irmã. Então, essas nossas picuinhas que nós temos dentro das nossas igrejas, amados, somos chamados a vencê-las, porque o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso bom pastor, o nosso Deus é aquele que se apresenta a nós como sendo o caminho, como sendo a verdade e a necessidade que nós vivamos, de fato, em conformidade com aquele que é os seus ensinamentos. Aleluia! Hoje, meu irmão e minha irmã, é forte. Nós, a necessidade, que nós possamos, como filhos e filhas do Senhor, refletir a imagem de Cristo Jesus. Nós nos contentamos e passamos a dizer, não, sou pecadora, então eu não consegui mesmo vencer a tentação. Irmão, saia desse lugar. Você consegue sim, porque aquele que é o teu mestre venceu por você. A chamada de atenção do Senhor para com relação a cada um de nós é que nós resistamos ao diabo e ele é aquele que fugirá de nós. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, deve refletir Cristo.
E nós refletiremos Cristo quando vivemos em conformidade com seus ensinamentos. Foi o que nós falamos, é o que nós estamos falando desde o princípio. Nele, Glória! não há mentira, não há mentira, pois ele é a verdade. Se você vive mentindo, vive inventando, meu irmão, saiba que quem está a dirigir a tua vida não é Cristo, porque ele não é o pai da mentira, ele é a verdade, ele não é o pai da verdade, ele é a verdade. Aleluia! Cada um de nós, minhas irmãs e meus irmãos, na verdade deve ter como lema norteador de sua vida, sermos verdadeiros em todos os sentidos e em todos os momentos. Deus, o nosso Deus, ele é Deus de vida e ele se apresenta a nós como sendo o caminho, a verdade e a vida. Então, que nós vivamos refletindo esse que é o caminho, este que é a vida e este que é a verdade. Que a nossa vida espelhe, de fato, esse Deus a quem nós servimos. Que o Senhor, o nosso bom pastor, nos possa abençoar e tudo o que nós tivermos de fazer, façamos sim para a honra e glória do seu santo nome. Que Deus nos abençoe. Obrigada, irmãos.